Tô eu aqui, 4h44 da tarde. Cheguei agora há pouco do treino de perna e tô lendo uma newsletter aqui que eu acompanho, falando sobre nostalgia. E eu tô lendo e tô aqui, ó, tombando de sono, cansado pra caramba. Tá na hora de tomar um café e viajar na maionese. Vambora. Olha só, cenário Fusca desbloqueado. Nostalgia. Nostalgia dói um pouco, né? Na verdade, nostalgia dói bastante. Porque nostalgia traz a percepção de que a gente ou não aproveitou o suficiente aquilo que a gente tá lembrando, né? Aquilo que a gente tá imaginando. Ou que a gente sente saudade. E saudade dói um pouco, né? Que a gente gostaria de voltar para aquele momento. E no mundo atual, principalmente, a nostalgia, ela é muito mais forte. Eu percebo que toda a cultura, toda a mídia tenta trazer um aspecto de nostalgia, sabe? Muitos filmes têm aqueles carros antigos que são coloridos, que são mais redondos, que são mais característicos, né? Hoje em dia os carros eles estão muito, sei lá, meio cinza, meio sem graça. As casas estão sem graça. As roupas estão sem graça. E eu acho que é por esse motivo que a nostalgia tá tão forte assim atualmente. Que se você para pra lembrar, as coisas na nossa lembrança, elas são muito mais doces, né? Elas são muito mais... não sei, elas são muito mais gostosas de se lembrar do que naquele momento em si. Ontem eu tava olhando pra uma foto minha que alguém me mandou, uma foto de eu criança, e eu senti uma nostalgia muito forte, sabe? Que eu parei pra lembrar o que eu fazia naquela época, né? Eu assistia desenho na TV, brincava, eu morava num prédio, então eu descia, eu brincava com os amigos lá embaixo, fazia alguma coisa. A minha mãe sempre me chamava. Eu lembro que tinha uma regra que lá no pátio do prédio tinha umas luzes, aqueles postes normal de luz de condomínio, né? E eles têm um formato de lua. Então, na hora que a lua acendia, eu tinha que voltar para casa. Eu acho que era por volta das 5h30, 6 horas. Que as luzes acendiam e eu sabia que se eu não subisse logo, ela ia aparecer na janela e ia me chamar. E lembrando disso, é uma sensação tão boa. Não sei explicar se na época eu tava no momento presente e eu lembro bem a sensação, mas eu tenho muito forte a sensação de como era o dia a dia naquela época. Eu assistia meu desenho e aí eu lembro que eu tinha meus brinquedos que eu ainda tenho lá em casa, um ou outro, né? Os jogos que eu jogava naquela época pareciam tão bons assim, tipo, eu me divertia tanto com os meus amigos e é uma coisa tão surreal. Se eu for entrar, por exemplo, no mesmo jogo, a sensação não vai ser tão boa, sabe? Não vai ser a mesma coisa. Na verdade, talvez eu perca um pouco porque eu posso perceber que o jogo não era tão bom. Era o momento. Eu acho que era a falta do melhor, sabe? Deixa eu ver se eu consigo explicar o que eu tô pensando. O fato de não ter jogos tão bons quanto tem hoje em dia, aquele jogo que não era tão bom, era maravilhoso. E os de hoje em dia, mesmo que você pegue um jogo muito bom pra jogar, ele não é maravilhoso, sabe? Naquela época, qualquer joguinho que você pegava, que fez parte da sua infância, você considera ele maravilhoso. É um jogo incrível, assim. Impossível de replicar a sensação que o jogo te passa. E de hoje em dia, tem muitos jogos extremamente bons e nenhum consegue passar essa sensação. A mesma coisa acontece com filmes, com carros, as estéticas, as coisas. Tudo de antigamente parecia ser mais aconchegante, mais bonito, mais colorido. Parecia ser mais saudável, não sei explicar. Ser mais gostoso de existir naquela época, sabe? Hoje em dia parece ser mais cinza, mais sem graça. Tipo um Fusca. Olha que legal, cara.
O Fusca é amarelo. O Fusca, ele tem um barulho satisfatório quando você faz as coisas. Ele tem um design diferente da maioria das coisas atuais. Eu tava vendo um filme, acho que foi ontem que eu vi. É A Incrível História do Henry Sugar. É um filme que é diferente, cara. Ele conseguiu ser um filme diferente. Hoje em dia, todo filme que eu pego pra assistir, eu já sei o final. Eu já sei mais ou menos como vai ser a história. Você já não sente mais tanta graça em assistir um filme. Eu peguei esse filme pra assistir. Ele parece ser mais simples, mais fácil de fazer. Ou talvez seja mais difícil, eu não tenho noção. Só sei que eu assisti aquele filme com um sorriso no rosto quase o filme inteiro, assim. E é bom o filme. Não é nada complicado, não é nada muito complexo. É uma coisa simples. É um filme diferente do que eu tô acostumado a ver. É uma coisa diferente do que eu tô acostumado a ver. Quando eu encontro, por exemplo, um criador de conteúdo no YouTube que ele é diferente da maioria, eu me sinto obrigado a me inscrever no canal da pessoa, a deixar um comentário, a falar pra pessoa, sei lá, nunca desistir do que ela tá fazendo porque é maravilhoso. Nunca mudar essa essência dela, porque é a autenticidade. É ser diferente do que tá todo mundo fazendo, sabe? Todo carro hoje em dia é igual. Branco, preto e cinza. Se você tem o sonho de ser rico, a sua casa você quer que seja uma casa moderna, aquelas quadradas branca, preta e cinza. E uma coisa que eu li também na newsletter, que ele fala que a nossa geração viveu duas vidas. Uma vida antes da internet, antes do celular, antes da tecnologia, e uma vida pós. De acordo com a nossa idade, a gente não tinha uma estabilidade, a gente não tinha se criado como um ser humano ainda, tipo, 100% você, né? Você não tinha consciência 100%. Se você não tem, sei lá, vai seus 20, seus 18 anos, você não tem nenhum mínimo do que você é, né? Você nunca parou pra pensar quem você é, sabe? Ou nunca não chegou a se estabelecer financeiramente, não teve suas responsabilidades. Então, a gente viveu uma vida em que, em algum momento, essa vida de conforto, essa vida colorida, essa vida de coisas aconchegantes, sem internet, sabe? Sem brain rot, sem ficar com o cérebro derretido, sem sofrer com o muito tempo de estudo dos caras que criaram as redes sociais pra te fazer ficar preso naquilo ali, pra te fazer sugar sua alma pra dentro daquele celular, pra dentro daquela rede social. Tem o antes e tem o depois do celular e da internet, né? Se você era uma criança, essa vida foi tirada de você, assim. Se eu for parar hoje, tipo assim, hoje eu não vou mexer no celular, não vou mexer em tecnologia, quero ficar longe eu não sei o que fazer, eu fico perdido. E talvez esse seja o motivo das coisas naquela época serem mais aconchegantes, serem mais... Eu acho que você entende o que eu tô querendo dizer, né? Se você pensa nas coisas do passado, você percebe que eram muito mais legais. Essa foi uma reflexão que eu tive que eu não sei muito chegar numa conclusão, né? Eu só sei que quando eu penso no passado, quando eu penso sobre as coisas que acontecia ou que eu vivi quando eu era uma criança, ou que eu fazia, elas pareciam muito mais legais. E o ponto nisso, que faz com que a nostalgia seja muito dolorosa, é saber que nada disso volta, né? O tempo passa e nada nunca vai voltar a ser exatamente igual. Por exemplo, se uma vez na sua vida você viajou para um lugar quando você era criança, ou até nem precisava ser tão criança assim, e aí você tem uma memória boa daquele lugar, muito provavelmente, se você voltar lá, não vai ser a mesma coisa. E eu tenho quase certeza disso. Porque o que fez aquele lugar ser bom foi aquele momento, foi a primeira experiência, foi naquela época você não tinha, sei lá, entendido o mundo. Às vezes o fato da gente ter tanta informação, ter tanto conhecimento disponível, o fato da gente já ter crescido e vivido por um tempo a mais, faz a gente ter comparação, né? A comparação rouba a felicidade, ou a comparação mata a felicidade. E de certa forma é verdade, cara. Eu acho que nada nunca mais vai ser tão bom. E aí agora eu penso, será que daqui a 10 anos, eu vou sentir como se hoje, o meu dia a dia atual fosse tão aconchegante e tão gostoso quanto eu
lembro de 10 anos atrás? Será que vai ser, tipo, mais ou menos no mesmo padrão? Eu tenho 20 hoje, né? Tenho 20, vou fazer 21 esse ano. 10 anos atrás, eu passava o dia jogando... Nossa, eu acho que eu jogava Fortnite, eu jogava Transformice. Eu tava no ensino fundamental, onde naquela escola todo mundo era meu amigo. A nostalgia, ela dói porque você sabe que nada daquilo nunca, nunca vai voltar. Bom, era essa a reflexão. Deixa nos comentários qualquer tipo de nostalgia que você tenha, qualquer reflexão que você tenha tido desse vídeo também. E é isso, seja feliz, forte e saudável.